Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. São 11h04. Professor Milton Teixeira, um bom dia para você. E já lhe pergunto, qual é o assunto da coluna de hoje, um passeio pela história? Bom dia, Cristiano. Bom dia, Andreasa. Hoje me pediram dois temas interessantes. O primeiro, que eu já tinha falado em outras ocasiões, mas esse é específico, é Praça Paris. A Praça Paris é uma praça do centro do Rio de Janeiro, centro para a Zona Sul, e ela foi projetada, acredite se quiser, por um francês, por isso o nome Praça Paris, Donat Alfred Agache, que era urbanista francês, contratado pelo prefeito Prado Júnior para remodelar o Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, o Agache já previa aeroporto para a cidade, que era novidade da época, e já previa até uma linha de metrô, inclusive com o metrô saindo para fora do município do Rio de Janeiro. Então, era algo assim bastante avançado para a época. Um visionário. A praça segue o traçado dos jardins franceses dos séculos 17 e 18. E são raros esses tipos de designer no Rio de Janeiro. Você só tem ali a praça entre Ipanema e Leblon, ali que você tem um traçado parecido. Então, corte ali o do canal que liga a Lagoa ao oceano. Me deu agora o Jardim de Alá. Jardim de Alá, obrigado. Que, aliás, é o nome popular, não é o nome oficial. São três praças. Praça Grécia, Praça Paul Claudel e Praça Saldanha da Gama. Opa, quando desbloqueia o Windows é uma maravilha. Bom, mas voltando aqui à nossa história. E é interessante que essa praça tem um formato oval, e ela foi usada como pista de corrida de alta velocidade. Ela era usada como uma espécie de autódromo no centro do Rio de Janeiro e foi usada assim até 1934, quando então a pista de corrida passou para o Circuito da Gávea, que é o trampolim do diabo, que ficou até 1954, que percorria a Rocinha, assim, imagina a pista de corrida dentro da Rocinha. Mas tudo bem, isso aqui é terra de louco. Mas a praça tinha algumas características muito interessantes. Primeiro, os chafarizes eram iluminados com as cores da bandeira da França. E ao que consta, ainda o são. Tem datas específicas que essas luzes são ligadas. Tem uma série de estátuas ali de diversos valores, assim, tem estátuas de mármore das estações do ano, tem monumentos em homenagem a vários artistas, principalmente cantores e compositores, tanto que tem um recanto da praça chamado Recanto dos Artistas, tem um monumento ao Almirante Barroso. Agora, o interessante, e que a garotada de hoje não consegue ver mais isso, mas eu cheguei a pegar o final, é que eles tinham jardins desenhados com os arbustos com formatos de animais. Eu me lembro de um que tinha o formato do elefante, que era um barato. Isso durou até o estado da Guanabara, quando então isso foi abandonado. Era uma coisa, chama-se topiaria, essa arte de moldar os arbustos para eles ficarem com uma forma assim, de um bicho ou de algum objeto. Isso ainda é muito comum na China e nos Estados Unidos. E também na França, claro, né? Mas aqui, hoje em dia, o paisagismo moderno condena esse tipo de tratamento, porque desvirtua a árvore. A praça foi quase que totalmente destruída quando da abertura do metrô, a partir de 1979, e ela sofreu uma grande reforma e foi reinaugurada em 1992 e gradeada, e fizeram um show espetacular com a Bibi Ferreira, a querida Bibi Ferreira interpretando Edith Piaf, cantando várias músicas da Edith Piaf. Então foi algo assim inesquecível. Eu estava lá, vi e foi fantástico. Essa praça foi inaugurada pensando principalmente na Rio 92, que ia ser realizada daqui a algumas semanas. Então, a praça hoje está meio caidinha, está meio esquecida, como, aliás, todas as grandes praças do Rio de Janeiro. É uma pena porque é um designer único,
Praticamente ali começou a construção do metrô, né, em 1970, em junho de 1970, e essa praça merecia um tratamento melhor. Aí, com certeza. Professor Milton Teixeira falando da Praça Paris, e agora, professor, a gente passa para um ponto bem distante da Praça Paris, saindo da cidade do Rio de Janeiro, o município de Carapebus. Por que esse nome? Carapebus é o Rio dos Peixes, né? É o Rio do Carapeba, que é um caracídeo. É um peixe, assim, ainda hoje encontrado lá e é comestível, inclusive. É um nome indígena dos índios da região. A região de Carapebus é um município bem recente. Para você ter uma ideia, ele só se emancipou em 1994, quando foi feito um plebiscito e foi sancionado no ano seguinte e tudo mais. Faz parte da micro-região ali de Macaé, que aliás ele faz fronteira e pertencia a Macaé, Quissamã e o Oceano Atlântico, assim. Então, tem um formato triangular e ele começou a ser ocupado em 1627, quando o governador do Rio de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá e Benevides, doou aquelas terras até Campos, do Rio Macaé até Campos, para 7 capitães. Curiosamente, Carapebus e Quissamã foram doados para parentes do governador. Naquela época, no Rio de Janeiro, governador do Rio de Janeiro e bandido era mais ou menos a mesma coisa. Sendo que o Salvador Corrêa de Sá saiu corrido da cidade. Saiu corrido daqui. Naquela época ainda não tinha presídio em Bangu. Oi? Isso não acontece mais, professor. Não, isso é o passado, claro. Em 250 anos o Rio de Janeiro evoluiu bastante. Mas eles fundaram ali fazendas, criava gado, feijão, um monte de coisa. A partir do final do século XVIII, descobriram que a cultura ideal era o açúcar. E aí Carapebus teve um desenvolvimento relativamente rápido. Então, você vai ter 1850, a construção da matriz, que vai ser depois reconstruída. Você tem em 1872 a abertura do canal Macaé-Campos, que existe até hoje, e que havia um projeto maravilhoso de transformá-lo num roteiro turístico. Você percorreria vários municípios usando esse canal, que foi uma obra de engenharia fabulosa para escoar o açúcar. Você tem, em 1872, a chegada da linha férrea, que depois vai ser adquirida pela Leopoldina. Você tem a instalação do engenho central de Quissamã, que vai beneficiar o açúcar de Carapebus. E uma série de monumentos, assim, que vão ser erguidos no final do século XIX e início do século XX. Carapebus é um município tranquilo, não tem, assim, grandes patrimônios históricos, a igreja matriz de lá já foi reconstruída e tudo mais, mas eu me lembro, quando eu estive lá há 15 anos atrás, tinha um projeto muito bacana desses municípios se unirem e montarem um roteiro turístico. Então, cada município ofereceria um roteiro e você juntaria e faria um grande roteiro turístico. E a ideia era aproveitar o canal Macaé-Campos, ou seja, ia ser uma coisa tipo bateau-mouche no estilo francês, né, daqueles barcos percorrendo o canal é largo, e você saltaria em determinados pontos, visitaria os pontos daquele município e voltaria. Mas com a falência do nosso Estado, recentemente, né, e com o desgoverno que temos passado nos últimos tempos, esse plano que eu achei excelente e que ia fazer parte Macaé, Campos, Quissamã e outros mais, e isso tudo foi engavetado e a gente não sabe quando é que vai sair. E estimularia o turismo na região, né, professor? Sim, porque esses municípios... tudo bem, você tem até ali o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, mas esse parque é enorme, abarca vários municípios. Então você saltaria do barco, né, em determinados municípios e visitaria os pontos, era uma coisa assim combinada. Estava muito bem organizado, mas aí tivemos
os problemas de administração do nosso governo. Parece que o mal que vem do século XVII nos persegue até hoje. Então você teve esse projeto postergado. É uma pena, porque tinha tudo para dar certo. Ia ser uma grande alavanca para o turismo na região. E por conta disso, Quissamã continua sendo o principal polo turístico da região, por conta das suas velhas fazendas, que foi o assunto da nossa coluna da semana passada. É isso, 11h14, professor, passando também pelo Norte Fluminense. Milton Teixeira, professor, diga-nos agora sobre sua agenda. Qual é o próximo destino? Sim, nós teríamos hoje o passeio virtual sobre as cidades históricas mineiras, mas o Marcos Lacerda foi chamado para trabalhar hoje e ele pediu encarecidamente, e eu não vi problema nenhum. O nosso passeio virtual está adiado de uma semana, vai para o dia 6 de novembro, sexta-feira, ao meio-dia. Portanto, hoje ninguém precisa ligar o computador, a não ser que queira ver os passeios antigos, assim, mas nós não vamos ter um passeio hoje. Passou para o dia 6 de novembro, sexta-feira que vem. Continua imperdível, mas é um bom convite para que os ouvintes assistam aos passeios já feitos. É um belíssimo acervo. Vale a pena. Perfeito. Obrigado, viu, professor? E até qualquer hora. Até qualquer hora. Obrigado e bom feriado a todos. Abraço, mestre.